Boa noite a todos, boa noite com Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo reina a todos os corações. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, hoje eu quero falar algo aqui que me chamou muita atenção nesta tarde, a falar a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Realmente houve uma pergunta dessa. Jesus perguntou aos seus discípulos quem era ele, quem era eles, o Filho do Homem. Ele faz essa pergunta aos seus discípulos. E é interessante Jesus fazer essa pergunta aos seus discípulos, perguntando quem realmente era ele. E veja bem que a palavra de Deus, ela relata e diz que Mateus 16:13 diz que a resposta que os discípulos disseram, uns João Batista, o outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus Cristo fez essa pergunta aos seus discípulos e eles responderam dessa forma. Mas mais interessante que alguém que se levanta entre os discípulos tem uma pergunta, tem a resposta mais profunda, ou dizendo melhor, tem uma revelação. Vem uma revelação, surge uma revelação para Pedro, vindo da parte de Deus. Jesus então dirigiu a pergunta aos seus discípulos em particular: e vós quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou isso a Simão Bar-Jonas: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu é que te revela. Quem revelou a Pedro não foi o próprio Jesus, o próprio o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, mas o Pai que está no céu. O Pai que está no céu é quem revela a Pedro. Deus, em forma de carne, estava ali diante de Pedro. Pedro ainda não entendia que era Jesus. Mas, para nós entendermos quem é Jesus, nós temos que ter a revelação de Deus, a revelação do Pai. Então, muitas das vezes, eu procuro examinar as Escrituras e não encontro a resposta daquele capítulo ou daquele versículo. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos entender do nosso próprio entendimento. E não funciona assim, irmão. Não funciona. Dessa maneira não vai funcionar. Se nós não buscar a direção do Espírito Santo para nos revelar. E foi isso que aconteceu com Pedro Bar-Jonas. A revelação só foi vindo da parte de Deus, da parte do Pai. Porque dele próprio não teria a revelação. E Jesus disse para ele: não foi carne, não foi sangue. Aqui te revelaram. Mas o meu Pai que está no céu, este que te revela. Então o apóstolo Pedro não falou de si próprio, nem de sua compreensão humana,
de quem era Jesus, a sua resposta, você sabe que a resposta que ele deu foi do Pai. A resposta, segundo o próprio Jesus, foi por revelação divina. Ou seja, Deus mesmo lhe deu aquela revelação nesta oportunidade que ele tinha naquele momento. E ficou bem claro a Pedro e aos discípulos. Deus, ele não é conhecido por razão humana ou pelas interpretações, mas sim por revelação do alto. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos exorta a nós buscarmos as coisas que vêm do alto. Sim, nós temos que buscar as coisas que vêm do alto. Se nós atentarmos para o alto, para Deus, nós vamos ter a revelação de Deus em nossas vidas. Veja bem que Deus, ele trabalha por revelação. Jesus Cristo, ele diz, olha, vai no princípio, vai para o princípio. Então, a gente indo para o princípio, a gente encontra também algo ali que mesmo que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve a revelação da parte de Deus. Agora nós vamos encontrar outro também, que é lá em Gênesis. Em Gênesis, na criação do mundo. Ali, na criação do homem, na criação do jardim, na criação dos animais, na criação aonde estava ali Adão. Adão se encontrava ali. E veja bem que quando Adão ele é expulso do paraíso, ele vai fazer família. Ele vai fazer família. Nasce Abel e nasce Caim. Mas é interessante que eles também, eles tinham o seu costume de adorar a Deus. Eles tinham os seus cultos. Eles tinham sua adoração. E Abel, como a Bíblia diz que Abel, ele cuidava de ovelha, ele cuidava do rebanho do seu pai. Abel, ele era um pastor, um pastor. Ele cuidava de gado, de ovelha, essas coisas assim. E Caim cuidava da terra. Caim lavrava a terra. Caim, ele era um agricultor. Caim, ele cuidava de ter as árvores frutíferas. Ele procurava plantava, ele regava. Ele cuidava das coisas terrenas. Ele cuidava das coisas da terra. E ele tinha muito cuidado, talvez ele tinha até zelo com as coisas da terra. Talvez ele tinha até ciúme também de que ele plantava. Porque, na verdade, Abel, ele foi naquele dia apresentar o seu sacrifício a Deus. E ele apresentou o melhor do sacrifício, que foi uma das ovelhas do seu rebanho. Abel apresentou. E Deus aceitou o sacrifício de Abel. Por quê? O sacrifício de Abel levava a expiação, levava a redenção. Era o significado de derramamento de sangue, redenção. Então, ele apresentou um animal, uma ovelha, e não somente apresentou a ovelha, mas como também ele degolou a ovelha. E ali foi um sacrifício. Ali foi um lockout, né? Houve ali um lockout ali, aonde se sacrificava os animais.
E Deus se agradou de Abel, porque Abel deu por revelação. Agora, quem revelou para Abel, para que ele pudesse dar a oferta a Deus, a oferta original, eu creio que foi o próprio Deus que revelou para Abel. Porque não sairia dele mesmo. Não, Senhor, não sairia dele mesmo. O próprio Deus entrou na mente dele e fez que ele oferecesse o animal que ele tratava, que ele cuidava. E ele deu uma das ovelhas do seu rebanho. E Deus se agradou do sacrifício de Abel e a sua oferta. Mas de Caim, ele rejeita. De Caim, ele não aceita. Ah, mas Caim deu pior para Deus? Na verdade, Caim não deu o pior para Deus. Caim deu o melhor para Deus também. Deu o melhor. O próprio profeta fala que Caim, ele deu o melhor para Deus, achando que ele tinha dado o melhor para Deus. Ele deu das suas frutas, dos seus legumes. É isso que ele deu para Deus. E Deus não se agrada do sacrifício, da oferta de Caim. E por esse motivo, Caim sai dali cabisbaixo, sai dali zangado. Ele sai daquele lugar ali com ódio do seu irmão. Quando Deus não aceita o sacrifício dele, o ódio entra no coração de Caim. E Caim passa a ter ódio de Abel. E o que faz matar Abel, seu irmão? É a inveja. A inveja faz matar o seu irmão. Ah, irmão, mas como? Já existia isso? Não existia. Não existia isso. Mas no momento que ele deu razão para existir. Como foi para existir? A Bíblia diz que Caim é filho do maligno, ou filho do diabo. Caim era filho do diabo. E Abel era filho de Adão. Veja bem que Adão era filho de Deus. Em Gênesis se fala que Adão era filho de Deus. E Abel era filho de Adão. Tem uma diferença, né? Filho de Deus e filho de Adão. Agora, Caim não era filho de Adão, nem filho de Deus. Era filho do maligno. Era filho da serpente. E Deus não deu a revelação a Caim, mas deu a Abel. Por quê? Porque Abel fazia parte do DNA de Deus. Mas Caim não fazia parte do DNA de Deus. Então, meus irmãos, assim como houve a revelação para Caim, também houve a revelação para Pedro, para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não falou de si próprio, nem de sua compreensão humana, mas o Espírito Santo que deu a revelação a Pedro. É importante nós sabermos que Jesus Cristo ele é revelado nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, através dos profetas, dos tipos e figuras. Então, Jesus Cristo ele já era revelado desde do Velho Testamento, em figura, né? Em figura, tipo de figura, que a Bíblia diz, né? Tipo de figuras. Então ele era conhecido dessa forma, como sombra também, como sombra. Ele não era visto por homem nenhum. Ele não foi visto por homem nenhum no Velho Testamento. Ele não foi visto. Deus não foi visto. Ele vai ser visto
no Novo Testamento. No Velho Testamento, tais como a semente da mulher, o cordeiro do sacrifício, a serpente de bronze, a rocha ferida, etc. Sabemos que Jesus é a revelação completa de toda a Bíblia. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o central da Escritura Sagrada. Por isso Jesus disse, examinai a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras, desde o início, dão testemunho dele, como o grande eu sou, o Senhor Todo-Poderoso. Ele apareceu para Abraão, dizendo que ele era o Todo-Poderoso, dizendo a Abraão que ele era o seu escudo. Então, para Moisés, ele se apresentou como o eu sou, né? O eu sou. Moisés perguntou para ele, o que eu vou dizer para Faraó? Para Faraó, quem é o seu nome? Ele diz, diga a ele que eu sou que sou. Então, os 7 nomes compostos de Jeová se cumpriram em Jesus Cristo. Agora, a verdade é que Deus proveu um sacrifício, sim. Deus proveu um sacrifício. E aquele sacrifício é mostrado desde Gênesis. Desde Gênesis, Deus proveu um sacrifício. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, quando a mulher pecou, quando Adão se escondeu de Deus, quando Adão pegou ali aquelas folhas de figueira e tapou sua nudez, quando Adão também disse para a mulher que a mulher era culpada, né? E disse para Deus também que Deus era culpado. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste foi ela que me deu do fruto que não era para comer. Então, quer dizer, ele culpa Deus e culpa a mulher, o homem. Né? O homem joga toda a sua culpa para cima da mulher e para cima de Deus. E Deus pergunta por que tu tinha escondido de mim. Ele disse, eu vi que eu estava nu e me escondi. E Deus disse, tu comeste do fruto que não era para comer? Aí disse, eu comi, né? A mulher que tu me deste fez eu comer. Então, sempre nós vamos jogar a culpa acima de outras pessoas, né? De ver nós assumir a culpa, nós jogamos para cima de outras pessoas. É assim que a humanidade vive. Não assume sua culpa, joga para cima de outras pessoas. Por quê? Porque essa pessoa não é honesta, essa pessoa não é uma pessoa que cumpre com o seu dever de caráter humano, ela não tem caráter. Você já viu pessoa assim, né? Pessoa assim que não tem caráter. E veja bem o que significa os nomes de Jesus. Os nomes de Jesus Cristo, que desde o Velho Testamento era dito. E todos os nomes de Deus tinham um significado para utilizar para algum benefício. Jeová Jiré é o Senhor proverá. Né? Quando Abraão levou seu filho para sacrificar até nas montanhas de Moriá, Deus proveu ali um cordeiro para ficar no lugar do seu filho, Abraão. E Deus proveu ali. Por que proveu ali?
um cordeiro para ficar no lugar do seu filho. Porque Deus realmente não ia matar o filho de Abraão, de maneira nenhuma. Só queria testar Abraão, só queria provar a fé de Abraão. E Deus conhecia Abraão. Conhecia tanto Abraão que ele sabia que Abraão não ia negar, não ia negar o seu amor que ele tinha por Deus. Que ele não ia negar. E Abraão dizia não, que lá em Hebreus fala que Abraão tinha essa certeza, essa fé genuína, essa fé inabalável, tinha certeza que Deus poderia ressuscitar Isaque das cinzas. Veja bem que a fé de Abraão era uma fé inabalável. Meu irmão, nós somos filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Nós temos que ter essa mesma fé que nosso pai tinha. Uma fé inabalável. Uma fé de compromisso. Ter compromisso com Deus. Viver uma vida de compromisso com Deus. Em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus! Quando você está com dor, com um golpe assim, que você tem uma ferida, Deus vai lá e te sara. Por quê? Porque você tem o Deus que sara. Você tem o Deus que cura. Por isso ele é o Deus que sara. Você pede ajuda a ele e ele te socorre. Ele te socorre e ele te cura. Ele te sara. Ele te dá o saramento. Não fica nem cicatriz. É o Deus de ajuda. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17 e 15. O que significa a nossa bandeira? Bem, meus irmãos, a Bíblia relata que aqueles homens, na antiguidade, quando eles vinham de uma guerra, eles vinham com seu estandarte. Estandarte era uma bandeira, que essa bandeira representava a bandeira da nação. E quando eles levantavam essa bandeira da nação, era um sinal que eles tinham vencido a guerra. E eles vinham dali daquela batalha, dali daquela guerra, eles vinham como vencedor. Então, Jesus Cristo é a nossa bandeira. Jesus Cristo é o nosso vencedor, que venceu por nós. Ali no Calvário, ele venceu. Ele deu um grito, o bravo grito de vitória para nós. Ele disse, está tudo consumado. Então ele venceu a morte. Ele venceu ali por nós. Então Jeová Shammai é o Senhor presente, está. Ezequiel 48 e 35. Então, a Bíblia diz que Deus está presente em todo lugar. E ao mesmo tempo, Deus está presente. Quando você está orando, Deus está presente. Quando você está passando por momentos difíceis da tua vida, Deus está presente. Quando você está passando por luta, Deus está presente. Quando você está passando por diversidade desta vida, Deus está presente também. E Ele toma a tua causa nas mãos dele. É Ele que te dá, é Ele que te dá força, é Ele que te dá corajamento para te vencer as batalhas da tua vida. É o Senhor presente, está. Ele é o onipresente. A Bíblia diz que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz.
juízes. Você sabe que Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Lá em Isaías, fala, Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: um menino nos nasceu, um menino se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, Ele é a nossa paz. É a nossa paz que corre dentro do nosso coração. Nós temos paz porque estamos em Cristo. A minha paz vos dou, Ele diz. Então, aqui a Bíblia vai relatar e diz sobre quem é Jesus Cristo. Esses aqui são apenas os atributos de Deus. Ele também é o nosso pastor. Jeová Raha, é o Senhor, é meu pastor. Salmo 23 e 1. Ele é o bom pastor e ele dá vida pelas suas ovelhas. Jeová é Tsitikinu. O Senhor é nossa justiça. Veja bem, quando você ganha uma causa, é porque você tem um Deus de justiça. Ele fez justiça por ti. Ele faz justiça por nós. Então, quando a gente ganha qualquer causa, é Deus, irmão. É Deus que está na frente. Porque Ele é justo. E Ele dá a causa. Quando você ganha a causa, é porque Deus que permitiu que acontecesse. Estou falando isso para os crentes, irmão. Para os cristãos. Quando você ganha qualquer causa, é Jesus que está na frente. Ele é a justiça. A Bíblia diz que nós temos que ter sede de justiça. Sim, todos os 7 nomes compostos estavam em Jesus Cristo. E aí está, onde todos os tipos de sombra do Antigo Testamento, todos vieram e se encontraram em Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço supremo. Nele, sem dúvida nenhuma, se cumprirão todos aqueles atributos divinos. Ele é o nosso curador, Jeová Rafá. Ele é o nosso bom pastor, Jeová Rafá. Então, meus irmãos, esses atributos aqui estavam onde? Ele estava na mente de Deus, estava no coração de Deus, estava no pensamento de Deus. Então, por que aconteceu tudo isso que tem acontecido neste mundo? Tragédia, doença, perca, pessoas perdendo algo. Então, para que os atributos de Deus se manifestassem. Veja bem, uma pessoa que sente uma dor, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com uma doença grave, você invoca a Deus e Deus vai lá e te sara. Por quê? Porque Ele é o Deus que sara. Ele é o curador. É Ele que te cura. É Ele que cura as tuas feridas. Então, esses atributos dele tinham que vir. Então, qual é o maior? O maior é o Salvador ou é as enfermidades? Quem é o maior? É o Salvador ou as enfermidades? Claro que o maior é o Salvador. É o Salvador. Ele que te salva. Ele te liberta. Ele te cura das enfermidades, do mal. Ele é o Salvador.
Então os atributos de Deus tinham que vir, tinha que surgir, porque estava no coração de Deus. Então o plano de Deus foi concretizado. Isso era um plano que tinha no coração de Deus. Quando Deus ele fez Jesus Cristo, né? Quer dizer, quando estava Jesus Cristo na mente de Deus, ele pensou primeiramente em se manifestar os seus atributos. Como que ele ia manifestar o seu atributo? No homem, né? No homem. Por quê? Porque o homem é um adorador. O homem é um adorador. Então, Deus, ele não era Deus enquanto não tivesse o adorador. Então, o significado de adoração é objeto de adoração, né? Não é isso? Objeto de adoração. Adorar é um objeto de adoração. Então, Deus precisava que alguém adorasse ele. Então, ele projetou os anjos, né? Projetou os anjos adoraram ele de uma forma diferente da nossa. Nós adoramos a Deus por emoção, por sentimento, por alegria, por gratidão. Nós adoramos a Deus assim. Então, a adoração dos anjos é diferente da nossa. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele sentiu tudo o que nós sentimos. Ele adorava o Pai, em espírito e em verdade. Ele era humano, mas quando ele adorava, como um adorador, como humano também. Ele adorou. O Jesus Cristo adorou, o Pai adorou. Adorava e dizia que nós tínhamos que adorar ele, somente o Pai. Só o Pai deveremos adorar. Quando ele disse que ele estava procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai e espírito em verdade. Ele não estava procurando para ele não estava dando a glória para ele mesmo. Ele estava dando a glória para o Pai. Para o Pai. Ele sempre dava a glória para o Pai. Ele disse que aqui as obras que eu faço não vem dele, vinha do Pai. Era o Pai que fazia as obras. E aquelas obras que ele fazia vinha do Pai. Era o Pai que fazia as obras. Não era ele. Era o Pai. Então, toda a glória, toda a honra, ele dava ao Pai. E nós sabemos que o Pai é Jesus Cristo. Que o Pai é o próprio Filho de Deus. Nós sabemos disso. Nós entendemos isso. E toda a honra, toda a glória seja dado a Jesus Cristo. O único Deus eterno. Jesus Cristo, o eterno Deus. Então, nós vamos entender sobre Deus através de Jesus. Nós vamos entender quem é Deus. Podemos ver Jesus identificando em todas as escrituras sagradas no Antigo Testamento. Ele é prefigurado no Cordeiro do sacrifício em Moisés, em José, em Samuel, em Davi e assim por diante. Jesus Cristo ele era em todos esses homens de Deus. Por que ele era em todos esses homens de Deus? Porque fazia as obras de Cristo. Eles faziam as obras de Cristo. Nós também devemos fazer as obras de Cristo. Nós temos que ser semelhante a Cristo, como ele foi semelhante ao Pai. Sim,
Desde o jardim do Éden havia a promessa de um justo, a semente da mulher, que virá para pisar a cabeça da serpente. E Gênesis 3:15. Jesus Cristo foi a prometida semente da mulher do jardim do Éden. Ele foi a palavra manifestada. Cristo foi representado cordeiro sacrificado no jardim do Éden. Aquele cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo representava Cristo. Cristo morto ali no jardim, foi morto ali. Cristo morreu ali. Aquele cordeiro ali serviu, a pele daquele cordeiro serviu para a roupa de Adão e Eva. Deus vestiu Adão e Eva ali com aquela pele do cordeiro que representava Cristo. E veja bem que Deus ele requer de nós obediência. E do cordeiro ele requer o sangue. Então, quando ele vestiu Adão e Eva, havia sangue ali naquela vestimenta. Então, o sangue de Cristo está em nós. Há o sangue de Cristo em nós. Cristo foi representado no cordeiro sacrificado no jardim do Éden. O grande plano de redenção de Deus já mostrado desde o princípio, quando o sangue inocente do cordeiro fez a cobertura sobre o homem em pecado. Veja bem que Deus cobriu Adão e Eva depois que eles se vestiram ali com uma folha de figueira para tapar sua nudez. E na verdade, aquelas folhas de figueira representava que eles estavam se cobrindo com uma religião. Hoje em dia as pessoas procuram religião, né? Procuram uma igreja, mas não procura Cristo. Você pergunta para essa pessoa, tu serve a Deus? Sirvo. Aí ela diz assim, que igreja que tu é? Aí a gente tem que dar resposta. Somos da igreja fulano de tal, né? Então, quer dizer, essa pessoa, ela é mais da igreja do que de Jesus Cristo. Nós sabemos quem fundou a igreja aqui na terra foi o próprio Espírito Santo. Não foi homem nenhum. Foi o próprio Espírito Santo que fundou a igreja. Não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu é que te revela isso. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, tinha que vir sangue. Então o sangue foi derramado. Para quê? Para a remissão de pecado. Isso que é o sangue. A Bíblia diz que o sangue de Cristo purifica todos os nossos pecados. No Calvário, Jesus foi feito e derramou seu sangue. A célula de vida está no sangue. Então, o sangue é vida. E Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Entregou o Espírito para que pudesse tomar sua justiça e cobrir o culpado
E aí está Cristo em Gênesis, o Cordeiro inocente, dando a vida pelo pecador. Jesus foi a palavra que havia sido profetizada. E um dia a palavra se fez carne e habitou em nosso meio. Cristo foi mostrado no sacrifício de Abel, como nós falamos anteriormente. Ele tipificou o Filho de Deus, pendurado, mas além do Calvário, cortado em pedaços por nossos pecados, brandando: Deus, meu, por que me desamparaste? Ali o Cordeiro, ele falou isso, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi morto pelos nossos pecados. Ele clamou ali, naquele momento: Pai, por que me desamparaste? Ali ele estava como um homem, como matéria, como um homem, um homem normal. Ele estava ali. Ele entregou o seu espírito a Deus. Pai, recebe o meu espírito. Ele entrega o espírito dele ao Pai. A Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso espírito vai para Deus. E este corpo aqui, este corpo que veio do pó, volta ao pó. Jesus Cristo, ele entregou o espírito para Deus, mas a sua matéria ficou nesta terra aqui, mas não se desfez. Por quê? Porque havia uma profecia que o corpo dele não ia se corromper. O corpo de quem? De Cristo. Aí está Cristo em Gênesis, o Cordeiro, que nós falamos. Cristo foi mostrado no sacrifício de Abel. Sim, foi mostrado no sacrifício de Abel. Por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel. Cristo foi representado no sacrifício de Abraão. Como eu tinha relatado. Deus mostrando que ele era Jeová Jiré, que proveu um cordeiro. E quem era esse cordeiro? Jesus. Jesus ali em figura, como aconteceu mais tarde, quando ele subiu ao Calvário, como ovelha muda rumo ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele foi mudo como uma ovelha perante seus torqueadores e não abriu sua boca. A Bíblia diz isso. Diz bem claro que ele não abriu a sua boca. Não abriu sua boca para murmurar, né, para blasfemar. Ele não abriu a sua boca para falar nada. E não abriu a sua boca. Morreu ali como uma ovelha. Veja bem, irmão, que Deus trata nós como ovelha. Será que nós somos uma ovelha de Deus mesmo? Quando alguém pisa no teu calo, você aceita pisar no teu calo? Você dá um berro, você grita, você já quer explodir com a pessoa, já quer brigar. O seu braço já não é mais santo, não é mais cristão. Você já tira um motivo para brigar com aquela pessoa. Por quê? Porque você tem a natureza pecadora. Você tem a natureza que corre no teu sangue, ainda o pecado. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa sobre nós, que nós possamos se irar. Mas
Deus ele manda nós controlar a nossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Então, Deus nos ensina a não pecar. Irá é pecado? Não. É quando você procura fazer o que é errado. Irais, mas não pequeis. Irá qualquer um se ira, irmão. Mas não pode pecar. Não pode se levantar contra a pessoa. Não pode falar um palavrão. Não pode. Tem que ser ovelha. Não tem que ser lobo. Tem que ser ovelha. Você não foi chamado para ser lobo. Foi chamado para ser ovelha. Ovelha obediente. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Irmão, é muito assim, como se diz, difícil a gente ter o exemplo assim de Cristo, como Cristo foi, como Cristo ensinou, como Cristo era. A Bíblia diz que tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento. A Bíblia diz que ele tinha sentimento por todos os pecadores. Sim, todos os pecadores ele tinha sentimento. Ele teve sentimento ali para aquela mulher que queria apedrejar ela. Ele chegou lá e disse, nem eu te condeno, vai e não peque mais. E muitas vezes nós queremos apedrejar essas pessoas assim. Enquanto Jesus nos ensina que nós temos que ter cautela, que nós temos que ter amor, temos que ter cuidado com essas pessoas para não ferir também. Porque elas são imagem de Deus também. Sim, irmão, são imagem de Deus. Hoje eu estava conversando com um rapaz dizendo para ele que nós, quando não recebemos a Cristo como o único suficiente Salvador, nós ainda somos criatura de Deus. Mas quando nós passamos a entregar nossa vida a Ele, a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós vamos ter outra identidade. Nós vamos ser chamados filho de Deus. Não mais criatura de Deus, mas filho de Deus. Cristo foi a rocha ferida. Cristo foi a rocha ferida. Quando Moisés feriu ali a rocha, para dar água ali para aqueles irmãos lá, para aqueles homens lá, que estavam aperreando Moisés para beber água. E Moisés, ele foi lá e feriu a rocha. Ele lá chamou de rebelde para aquelas pessoas lá. Rebeldes. Vocês querem água? Então toma água. E bateu a rocha 2 vezes. Ele não era para ter. Primeira vez, ele bateu a rocha, saiu água. Mas a segunda vez que Deus disse para ele, era para ele falar com a rocha. E ele foi lá, com a raiva, com a ira, e bateu na rocha 2 vezes. Foi esse motivo que fez ele não entrar na terra prometida. Ele ficou vendo a terra prometida de longe. Ele subiu lá no monte e de lá ele avistou a terra prometida. Muitas das vezes nós falhamos com Deus, pecamos com Deus. E nós temos que pedir perdão para Deus, para que não aconteça o pior conosco. Agora, a fim de trazer essas pessoas alguma água, após elas chegarem lá, esse lugar árido tornou-se um calvário. E lá Deus disse a Moisés, pegue a vara e chame os anciãos e prossiga, e eu estarei na rocha diante de você. Êxodo 17:6.
E essa rocha era Cristo, Jesus Cristo. Então Deus tinha muito zelo, muito cuidado para que aqueles homens de Deus, quando estavam ali fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, era para que o plano dele concretizasse, era para que o plano dele não falhasse. E muitas das vezes os homens falhavam, mas ele mesmo, sendo o próprio Deus, sendo sempre o próprio autor da vida e o próprio autor do livro, ele sempre consertava. Ele sempre consertava os erros das pessoas, os erros dos homens. E Cristo era a sombra que viria de vir. Quando Deus disse para Moisés que era para tirar um dia de descanso, um dia de descanso solene, representava o nosso descanso. Em quem era esse descanso? Era em Jesus Cristo. Hoje nós descansamos em Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. Aprimorando o conceito a respeito de quem é Jesus. De acordo com a revelação da Escritura, Jesus Cristo era mais do que um profeta ou um filósofo. Ele era o próprio Deus encarnado, vivendo entre nós. O grande Jeová Deus se revelou em seu Filho Cristo, Jesus. A onipotência foi feita carne e habitou entre nós, caminhou entre nós. Toda a plenitude da divindade estava corporizada nele. Em Colossenses 12:9 está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, diz a Escritura. Então, meus irmãos, ele estava ali, toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Ele era Deus na terra. Jesus Cristo era Deus na terra. E aqueles homens não entendiam quem Cristo era. Um dizia que ele era profeta, outro dizia que ele era o enviado de Deus, outro dizia que ele era o Filho de Deus, mas eles não tinham a revelação para dizer que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era o Pai. Quando Filipe pergunta para Jesus Cristo, que Jesus Cristo falava muito sobre o Pai, Tudo em quase todos os livros, de Mateus, Marcos, João, Lucas, Marcos, Jesus falava sobre o Pai. E Filipe perguntou a Jesus: o Senhor fala muito sobre o Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E isso acaba aqui. E Jesus disse: Filipe, há quanto tempo tu anda comigo e tu não me conheces? Quem me vê a mim, vê o Pai. E tu disse: mostra-nos o Pai. Então Filipe, dali diante, conheceu que Jesus era o Pai. Conheceu que Jesus era o Pai. Mas quando Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário e foi enterrado, e quando Maria foi até o sepulcro, chegou lá, já não encontrou mais o corpo de Jesus, o corpo de Jesus tinha sumido, os discípulos não creram na mensageira, a Maria, que foi lá da notícia, dizer que Jesus Cristo tinha ressuscitado, não estava mais lá. E aí eles tiveram que comprovar indo lá.
Chegaram lá, não encontraram Jesus. O túmulo estava vazio. Mas quando foi outros dias, Jesus aparece para os discípulos. Entra lá onde ele estava ali, trancado, com medo dos judeus. Ele estava trancado ali, não sei qual é o lugar, se era uma casa, se era um cenáculo. Sei dizer que ele estava ali trancado ali. E de repente, Jesus entra ali naquele lugar. As portas tudo fechadas, janela tudo fechada, eu garanto. Garanto que não tinha nem janela, talvez só tinha porta. E Jesus Cristo entra lá com facilidade lá dentro. Que a paz de Deus esteja com todos. E quando eles ouviram isso, eles tomaram um susto. E viram que era o próprio Jesus. Mas Filipe duvidou. Contaram para Filipe, e Filipe não creu o que os discípulos estavam falando, que Jesus tinha ressuscitado. Mas Filipe, como tinha, assim como se diz, uma conversa com Jesus, que perguntando quem era ele, e ele disse que ele era o Pai, ele ainda estava ainda um pouco incrédulo, não tinha entrado ainda verdadeiramente as escrituras nele. Ele disse, eu quero ver e quero tocar nele, quero tocar nas suas chagas, nas suas feridas. Ele disse isso. Quando outra vez que ele entra lá, encontra Filipe, e Jesus se apresenta para Filipe e diz, Filipe, vem e toca em mim, e toca nas minhas chagas. E Filipe toca na chaga dele e se ajoelha dizendo, meu Deus, meu Deus. Então quer dizer que ele diz para Jesus que é o Deus dele, que é o Pai dele. Dali diante ele reconhece que Jesus é o Pai. Filipe demorou muito para entender que Jesus era o Pai. Ele só foi entender quando Jesus apareceu novamente para ele. Aí sim ele entendeu que Jesus era o Pai. Não foi naquele dia, quando Jesus se apresenta para ele, dizendo que ele era o Pai. Mas ainda ele não estava convicto o que Jesus tinha falado para ele. Mas quando os discípulos disseram que ele tinha ressuscitado e que Maria tinha visto e que o resto dos discípulos tinha visto, ele ainda não tinha acreditado, ele só acreditava se ele pegasse em Jesus. E Jesus, um onisciente, sabe todas as coisas, foi com Filipe lá, se apresentou para Filipe e disse, Filipe, pega em mim, Filipe, pega na minha chaga, pega nas minhas feridas, pega aonde está meu escravo aqui, aonde prego, ou correu ali, que eu fui pregado ali no madeiro. Aí sim ele entendeu. Deus meu, se prostrou diante de Deus. Diante de Deus, veja só, diante de Deus. Todos que se prostravam diante de Deus, ali diante de Jesus, todos que se prostravam diante de Jesus, ele recebia a glória. Por quê? Ele era Deus. Ele era Deus. Sim, ele era Deus. Quando ele estava no ensinamento, quando ele ensinava, ele dizia assim, olha, as obras que eu faço não vêm de mim mesmo, mas vêm do Pai. Vem do Pai. Essas obras que eu faço aqui é o Pai que faz. Não é eu que faço. Mas quando ele ressuscitou,
ele já passou a dizer que realmente ele era Deus para os discípulos. Quando ele comeu com os discípulos ali, que ele comeu peixe e pão, ele comeu ali como homem, mas também ele se apresenta como Deus. Quando Pedro estava ali pescando, que já tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada, apareceu Jesus lá e disse, olha, lança a rede para a direita. E ele lançou a rede para a direita. Por que ele lança a rede para a direita? Porque ele reconheceu que era Jesus. E quando ele viu que era o mestre, ele disse, pela tua palavra eu lançarei a rede. E ele lançou a rede. Pedro lançou a rede. E a Bíblia diz que ele pegaram centenas e centenas de peixes, que a rede começou até desmanchar de tanto peixe, tanto pesado que estava ali aquela rede. E os barcos foram cheios de peixe. Assim, Deus ele mostrou ali os seus sinais de um Deus. Ele mostrou os seus sinais de um Deus. Mostrou que ele era Deus na terra para os seus discípulos. E dali diante, os discípulos conheceram que Jesus era Deus. Conheceram que Jesus era Deus. Mas para as Escrituras, só foi aberto para as Escrituras quando o Espírito desceu sobre eles. Aí sim foi aberto para as Escrituras. O Espírito Santo desceu sobre eles para abrir o entendimento deles. Quando abre os entendimentos deles, eles entendem a respeito de Jesus Cristo, que Jesus é Deus. Então muitas pessoas não entendem que Jesus é Deus porque o Espírito Santo não abriu o entendimento dessas pessoas para as Escrituras. É preciso o Espírito Santo abrir o entendimento, porque só quem dá revelação é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que dá revelação. Não é o próprio homem, a própria palavra humana. Não. É o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, ninguém faz nada. Ninguém prega nada. Ninguém é usado se não for o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pregou um sermão ali de 15 minutos mais ou menos e se converteu quase 3.000 almas. E todas elas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, irmão. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, não há nada que para ele. Nada. Colossenses 2:12. Por isso o apóstolo São Pedro, saindo do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, apregoou: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 12:38. É a chave. É a chave do reino de Deus. É este versículo aqui. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Só que tinha essa chave era Pedro. A chave do reino de Deus era Pedro que tinha. Note que a ordem de Mateus 28:19 estava sendo cumprida exatamente ali. Interessante também notar que Jesus falou para batizar no nome singular. Não mandou repetir a ordem. Por esta razão, os apóstolos somente batizaram as pessoas no nome de Jesus Cristo. Aliás, não há escrita nenhuma de registro
de pessoas sendo batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isto porque o Pai não é nome, Filho não é nome, nem Espírito é nome. São três ofícios de um só Deus. Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. O mesmo Deus atuando em três atributos, mas o seu nome foi revelado, Senhor Jesus Cristo. Deus já houverá dito, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Isaías 52:6. Isaías já profetizava que o povo de Deus saberia o nome dele. E o nome dele foi revelado no dia de Pentecostes, quando Pedro estava ali no meio dos discípulos, e só um que se levantou para falar algo ali para toda aquela gente que estava ali no cenáculo, e ele pregando ali seu sermão, ali um teve o coração compungido e perguntou a Pedro: Pedro, que faremos, irmãos? Ele diz assim, que faremos, irmãos Galileu? E Pedro, tomando a palavra, disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, lemos: Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tomar dele um povo para o seu nome. E veja bem que Pedro, quando foi batizar Cornélio, ele batizou ali a família de Cornélio, e foi o primeiro gentio que foi batizado ali. E ele invocou o nome de quem? O nome do Senhor Jesus. Ele invocou o nome do Senhor. Então nós devemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o batismo verdadeiro. Em São Marcos 16, vemos Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e etc. Também disse em São João 16:23, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Pode você perceber que somente se expulsa demônio no nome de Jesus. A realidade é essa, que muitos querem expulsar demônio, mas querem expulsar demônio de uma forma diferente. Diferente como, irmão? Diferente porque no seu raciocínio está o nome de Jesus na vida deles. Mas é interessante que eles não querem este nome para a vida deles. Para a vida deles, para expulsar demônio, eles expulsam em nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus, eles expulsam. Mas eles não querem esse nome para a vida deles. Não querem receber esse nome no batismo. Eles não aceitam esse nome no batismo. Ele diz que esse nome não vale. Que esse nome que nós recebemos no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, não vale. O que vale é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este que é o nome que vale no batismo. Mas não é assim. O nome que nós recebemos no batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que a família de Cornélio também foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que aquele homem que desejou saber sobre as Escrituras e de quem as Escrituras falava, também foi batizado em nome de Jesus Cristo, que foi o eunuco. O eunuco que vinha na carruagem, e Filipe correu imediatamente
Por que ele correu? Porque o Espírito Santo mandou Filipe que corresse. E quando ele chega lá, ele viu aquele eunuco lendo ali a passagem de Isaías. E ele pergunta, entende que lê? Ele disse, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? E ele começou a explicar ali aquelas escrituras, dizendo que aquele homem de quem o profeta falava era de Jesus Cristo. Né? Não falava de Isaías, mas falava de Jesus Cristo. E ali eles desceram as águas e invocaram o nome do Senhor. Então ele foi invocado o nome do Senhor. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para dizer, para falar a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Pai. Jesus, ele é Deus manifestado. A palavra se manifestou em nós. Hoje nós sabemos que a palavra é Deus, que a palavra é Jesus e que a palavra está em nós. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite. Amém.